Bem, pessoal, mais uma questão do concurso da SEDUC Piauí 2026. Essa questão caiu na prova para professor de física. É a questão de número 33, tá certo? Eu vou ler aqui para vocês o enunciado, olha só. Em uma impressora de jato de tinta que funciona conforme descrito no texto 6A2/2, olha só, pessoal, não tem necessidade de ler esse texto. Esse texto foi colocado na prova e 3 questões deveriam ser resolvidas baseadas neste texto. Neste caso aqui, desta questão é uma delas. Só que, pelo próprio enunciado, pelas informações que nós temos no enunciado, vocês vão conseguir compreender, tá certo? Então vamos lá. Uma partícula de massa m igual a 6 vezes 10 elevado a menos 8 kg e carga Q de módulo igual a 3 microcoulombs penetra em uma região onde há um campo magnético B uniforme, com velocidade V de módulo constante e igual a 100 metros por segundo. A partícula descreve uma semicircunferência indicada na figura, cujo diâmetro é de 2 metros, conforme ilustrado na figura a seguir, né? Aqui, ó. Considerando a situação hipotética apresentada, assinale a opção correta acerca do sinal da carga Q e da intensidade do campo magnético. Então vamos lá, letra A. A carga é negativa e a intensidade do campo magnético é de 2 teslas. B. A carga é negativa e a intensidade do campo magnético é de 1 tesla. C. A carga é negativa e a intensidade do campo magnético é de 3 teslas. Letra C. A carga é positiva e a intensidade do campo magnético igual a 2 teslas. E letra E. A carga é positiva e a intensidade do campo magnético é de 1 tesla. Olha só o que está acontecendo aqui, ó. Nós temos aqui uma região onde está atuando um campo magnético uniforme. O que é um campo magnético uniforme? É um campo onde qualquer ponto nesta região onde atua esse campo, a intensidade do campo é constante. Tá certo? É a mesma. E foi lançada uma carga, foi lançada uma partícula de massa M com carga, né? E aí, claro, pelo fato dela penetrar neste campo com velocidade, vai atuar uma força magnética. A gente sabe que quando uma carga ela se move dentro de um campo magnético, atua uma força magnética neste campo. Pode atuar, isso vai depender, isso depende de como a carga se move. Se a carga se movimentar na direção do campo, a força é zero, não atua não. No caso aqui, a carga não está se movimentando na direção do campo. Bem, e aí o que acontece? Então essa carga está se movimentando, então como ela não está na direção do campo, a gente vai já ver isso, vai atuar uma força magnética. E essa força vai fazer com que esta carga descreva essa trajetória aqui, ó, que é uma semicircunferência de diâmetro D igual a 2 metros. Aí a questão quer saber qual é o sinal da carga e qual é a intensidade do campo magnético. Bem, a força magnética que atua tem módulo, dado por isso aqui, ó, força magnética é igual ao módulo da carga Q vezes o módulo da velocidade vezes a intensidade do campo, vezes o seno do ângulo θ, onde esse ângulo θ é o ângulo que a velocidade forma com o vetor campo magnético, tá certo? Agora veja uma coisa interessante aqui, ó. Esta anotação que a gente está vendo aqui, esta anotaçãozinha aqui, ela está indicando o sentido do campo. Olha só. Quando você vê isso aqui, significa dizer que o campo está saindo aqui, ó. O vetor campo magnético está saindo do plano do quadro. É como se você estivesse olhando para esse pincelzinho aqui, ó, apontado para você. O vetor, a ponta do vetor está aqui e ela está apontada para você, ó, está saindo. Se o campo estivesse entrando, a anotaçãozinha seria assim, para indicar que o campo está entrando. Então você veria a traseira do vetor, como se fosse a traseira de uma flecha, tá certo? Então no nosso caso o campo está saindo. Depois, ó, eu vou usar uma regra aqui, que é a regra da mão direita. Isso é uma convenção minha. Você poderia usar a regra da mão esquerda, como a gente vê em muitos livros. Eu estou usando a regra da mão direita. Essa regra da mão direita ela é válida quando uma carga positiva está entrando no campo. Olha só, este dedo vai indicar o sentido da velocidade. Este dedo aqui vai indicar o sentido do campo. Vai indicar o campo aqui, vetor velocidade, aqui vetor campo magnético, isso aqui é a força. A velocidade está para cá, o campo está saindo quando a partícula entra aqui. Então, ó, a força está para baixo, por isso que essa partícula vai começar a descer. Quando essa partícula chegar aqui, por exemplo, nesta posição,
o que vai acontecer? O campo continua saindo, só que a força está para cá. Olha só, o campo aqui está saindo, a força aqui está vindo para cá e a velocidade vai ser para baixo. Este é o vetor velocidade. Quando esta carga chegar, aí essa carga vai ficar sendo desviada, porque todo tempo essa força vai ficar puxando ela para este centro aqui, tá certo? Então quando ela chegar aqui, por exemplo, a velocidade já vai ser assim, vai estar para cá. Mas a força vai estar apontada para o centro. Ok. E aí, gente, olha só. Veja uma coisa interessante. Esta força, por exemplo, aqui é uma força que puxa para o centro. E esta força magnética, a força magnética que atua aqui é uma força centrípeta. Então, veja só. Força magnética, como é uma força centrípeta, é a massa vezes V ao quadrado, dividido pelo raio. Já a gente consegue ver de cara que a carga aqui é positiva, porque eu acabei de dizer para vocês que essa regrinha é para a carga positiva. Então a gente já sabe que o módulo de Q, já sabe que aquela carga aqui é uma carga de sinal positivo, certo? Porque o descarrega aqui é para carga positiva. Bem, e agora eu quero a intensidade do campo, né? Olha só, este ângulo é o ângulo com que o vetor velocidade forma com o campo magnético. Olha, como o campo, vamos pegar essa posiçãozinha aqui da partícula. Como a velocidade está para lá e o campo está saindo aqui, o campo sai, o ângulo aqui entre esses dois vetores é de 90 graus, e o seno de 90 é 1. Então posso apagar aqui. Gente, uma coisa interessante é que a força sempre vai formar, com o plano que contém a velocidade e o campo, ângulo de 90 graus. A força sempre é perpendicular a esses dois vetores ao mesmo tempo. A força magnética é perpendicular à velocidade e também ao campo magnético. Um outro detalhe é o seguinte: se essa partícula entra no campo magnético, se ela se movimentar na direção do campo, a força magnética é zero. Neste caso aqui a força magnética não é zero porque ela não está se movimentando na direção do campo. Bem, e agora a gente vai atrás desse módulo aqui da intensidade do campo. É só igualar essas duas coisas aqui, módulo da carga Q vezes V vezes o campo é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. O que eu posso fazer aqui? Eu posso cortar uma velocidade aqui, cortar uma velocidade aqui, isolando aqui o campo. B é igual a massa, B é igual a massa vezes a velocidade dividido pelo módulo da carga Q vezes o raio. Pronto. E essas informações nós temos. Agora é só calcularmos aqui esses valores, né? Calcular o valor do campo. Então, B é igual, vamos lá. A massa está aqui, 6 vezes 10 elevado a menos 8 kg. A velocidade é 100, né? 100 metros por segundo. Então a velocidade aqui vai ser 10 ao quadrado. Vou botar aqui. O módulo da carga está aqui, 3 microcoulomb. O micro é 10 elevado a menos 6. Então aqui vai ser 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. 3 vezes 10 elevado a menos 6. E o raio, como o diâmetro é 2, o raio vai valer 1. Olha só, pessoal, que coisa interessante aqui, P é igual, olha. 10 elevado a menos 8 vezes 10 elevado a 2, aqui é multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Isso aqui vai ficar 10 elevado a menos 6. Com este 10 elevado a menos 6 aqui, se cancelam esses dois. E aí, 6 dividido para 3 vai dar 2. Então, a intensidade do campo aqui é de 2 teslas. Então, a alternativa é aquela que diz que a carga é positiva e a intensidade do campo é de 2 teslas. No caso aqui, a letra D de dado. Questão fácil.